O tema que eu escolhi para a minha apresentação é o gene COMT e a sua possível relação com a esquizofrenia. Me chamo Raice, pertenço à turma 1/21, do segundo semestre de enfermagem, disciplina de genética humana, com a professora Fabiana Rodrigues. O artigo que eu vou apresentar foi exposto na revista Genética na Escola, volume 14, número 1, do ano de 2019. Os acadêmicos que fizeram esse artigo, fizeram essa pesquisa, foram Carlos Rocha, Leopoldo Moraes, Lorena Cunha, Marcelina Silva e Simone Rocha. Inicialmente, o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia ela é um transtorno mental de característica crônica, ou seja, ela não tem cura. Os seus sintomas podem ser divididos em 3 categorias. A primeira são os sintomas positivos, que envolvem psicose recorrente, delírios, alucinações, além de pensamentos e fala desorganizados. O segundo são os sintomas negativos, que envolvem retraimento social, distanciamento afetivo e anedonia, que seria a perca de interesse em atividades que anteriormente eram prazerosas. E, por último, os sintomas cognitivos, que envolvem conjunto de disfunções cognitivas como prejuízo na atenção, no raciocínio, na memória e no aprendizado. A mente de um esquizofrênico, ela funciona de uma forma totalmente exclusiva dele. Não é uma característica do geral, é totalmente exclusiva dele. E eles requerem o próprio tempo para realizar qualquer tipo de atividade. E normalmente eles precisam tomar remédio diariamente. Um estudo recente, a esquizofrenia na genética. Em um estudo divulgado na revista Nature, um grupo de cientistas perceberam que a recorrência da doença esquizofrenia acontecia normalmente em famílias, ou seja, pessoas da mesma família que desenvolviam a doença. Isso levou esses cientistas a crerem que poderia ser alguma doença genética hereditária. Por quê? Por que na genética? Porque se é hereditária, deve ter alguma coisa no DNA, deve ter alguma alteração no DNA. Então eles fizeram uma comparação do DNA de 37 mil pessoas com a patologia, pessoas diagnosticadas com a doença, e 113 mil pessoas sem a patologia, sem o diagnóstico. E com isso eles perceberam que a maioria das pessoas com o diagnóstico da esquizofrenia tinham em comum um pequeno detalhe, que é uma alteração no gene COMT do cromossomo 22. Mas, antes de entrar na questão do cromossomo, vamos ver quais são os fatores de desenvolvimento dessa doença. Nós podemos dizer que os fatores de desenvolvimento são 3. Biológicos, que seria a hereditariedade, a genética, emocionais ou psíquicos, ou ambientais e sociais, que ambos estão relacionados à forma como uma pessoa foi criada. Ou seja, se ela teve uma infância ou uma adolescência muito difícil, isso aumenta consideravelmente a probabilidade dessa pessoa desenvolver essa doença. Mas acredita-se mais ou menos, até o momento, ainda não tenho uma certeza, que seria a mistura dos 3. Então, a pessoa tem na genética o caso de esquizofrenia, tem hereditariedade, mas dependendo do meio, ela pode vir ou não vir a desenvolver essa doença. Mas o que, afinal de contas, a gente encontra nesse cromossomo 22 referente à esquizofrenia? O que mais foi comumente encontrado nas pessoas diagnosticadas com a doença, foi uma leve deleição no gene COMT. Deleição seria uma perca, uma alteração ali nas suas funções, na sua composição. E esse cromossomo 22, esse gene COMT do cromossomo 22, está principalmente relacionado ao neurodesenvolvimento e à maturação cerebral, o que explica muita coisa. Estima-se que 25% das crianças que apresentem esta deleição desenvolverão esquizofrenia na adolescência ou na idade adulta. Mas isso, mais uma vez repetindo, depende muito do meio, do ambiente em que a pessoa está. Mas, afinal de contas, o que é essa tal enzima COMT, gene COMT, o que é isso? Primeiro, o gene COMT é responsável pela produção da enzima COMT. O gene COMT é um dos principais fatores psiquiátricos responsáveis por transtornos mentais, não só a esquizofrenia, como diversas outras doenças mentais, como a esquizofrenia, como eu já dito, a depressão, a ansiedade e vários outros distúrbios emocionais também.
O gene COMT é responsável por codificar essa tal enzima COMT, que ela tem um importante papel na degradação de transmissores catecolaminérgicos, ou apenas catecolaminas. Catecolaminas são aminas derivadas do aminoácido tirosina, e as mais conhecidas são os hormônios dopamina, responsável pela sensação de prazer, a adrenalina, responsável pelo pensamento rápido e movimentos ágeis, em situações de fuga normalmente, e a noradrenalina, responsável pela regulação do humor, da concentração, da atenção, da memória e etc. Então, enfim, resumidamente, retomando tudo. O gene COMT, localizado no cromossomo 22, é principalmente responsável pela produção da enzima COMT. E a enzima COMT é responsável principalmente pela degradação de catecolaminas. Degradação seria destruição, né? Acabar, diminuir, regular, digamos que é responsável por regular ali o nível de catecolaminas, que principalmente são a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina. Ou seja, essa deleição, essa alteração aí no gene COMT vai afetar os níveis principalmente desses três hormônios, uma vez que é responsável pela regulação deles. O que causa esse desequilíbrio da enzima COMT? O desequilíbrio em suas taxas pode levar a uma desordem hormonal e fisiológica capaz de dificultar a discriminação de dados da realidade. E acredita-se que os sintomas da esquizofrenia estejam principalmente relacionados ao nível do hormônio dopamina. Ou seja, ela está relacionada aos três hormônios ali que eu falei anteriormente, mas acredita-se que a sua maior relação esteja com o hormônio da dopamina. Mas é os três, consideravelmente os três. Mas, vamos lá, com pouca enzima COMT, mais uma vez, a enzima COMT é responsável pela degradação, destruição da dopamina, da adrenalina, da noradrenalina e etc. Mas vamos lá, se tem pouca enzima COMT, o nível de dopamina vai subir. Isso vai provocar o efeito chamado hiperdopaminérgico, ou seja, há muita dopamina no corpo. Agora, o efeito reverso é quando há muita enzima COMT, o nível de dopamina vai descer, e isso vai provocar o efeito reverso, chamado de efeito hipodopaminérgico. Além dos níveis de dopamina, o corpo também é afetado pelos níveis dos hormônios adrenalina e noradrenalina. O desnível, o desregulamento ali da adrenalina pode levar o esquizofrênico à agressão. Isso é um dos responsáveis, é o responsável pelo fato de muitos esquizofrênicos serem pessoas agressivas, quando ali em estresse, alguma coisa do tipo, em situações de conflito. E a noradrenalina faz com que eles tenham essa desestabilidade emocional. Mas o que afinal é esse tal efeito hiperdopaminérgico e efeito hipodopaminérgico? O efeito hiperdopaminérgico, excesso de dopamina no corpo, vai provocar os sintomas positivos, que são delírios, alucinações, pensamentos e fala desordenados e distorção da realidade. Porque, retomando, a dopamina é responsável pela sensação de prazer. Então, se há excesso da dopamina no nosso corpo, essa sensação de prazer, esse alívio, esses sentimentos bons que nós temos com atividades prazerosas, vai ser totalmente desregulado e que vai levar o esquizofrênico a ter essa distorção da realidade, não conseguindo separar o que é realidade e o que não é. Já o efeito reverso, pouca dopamina no corpo, vai provocar os chamados sintomas negativos, que seria a redução do afeto, a anedonia, que mais uma vez é a perca pelo interesse de atividades que normalmente são prazerosas. Então, se o esquizofrênico gosta, por exemplo, normalmente a pessoa gosta de ler, de assistir série, assistir filme, assistir televisão, alguma coisa, o sintoma da anedonia faz com que essas atividades que são prazerosas para essa pessoa deixem de ser. É um sintoma muito comum na depressão, por exemplo. Além disso, tem a falta de iniciativa e falta de motivação. Mas, enfim, resumindo tudo, qual é essa relação, essa possível relação que tem a enzima COMT com a esquizofrenia? Bem, o que a gente tem com certeza é que sim, de fato, há uma enorme relação entre eles, entre a enzima e a esquizofrenia. Mas o que é o ponto de interrogação desse assunto é qual exatamente é a relação entre eles. Não se sabe ao certo ainda se é a causa, se é só a causa dos sintomas, isso é comprovado, é a causa dos sintomas, mas não é certo se é a causa do desenvolvimento, se envolve realmente o meio em que a pessoa cresce,
se é algo de sorte, aleatório, ainda não se tem ao certo qual é a relação entre eles, mas que há uma relação, isso é certo. Mas, uma conclusão. O cenário mais provável pode ser assim resumido. O gene COMT mantém sim alguma relação com certas desordens psiquiátricas, não só como a esquizofrenia, mas também a depressão, a ansiedade, etc. E tudo indica que na patogênese da esquizofrenia, além do gene COMT, ocorrem contribuições variáveis de alguns outros genes envolvidos. Ou seja, essa relação ainda também não é certa se é só a enzima COMT, se é só o gene COMT, se é só o cromossomo 22. Ainda não se sabe ao certo tudo. É uma pesquisa recente, relembrando que esse artigo é do ano de 2019, então ainda não se tem muito material sobre o assunto ainda. Eu fecho aqui minha apresentação com uma recomendação, uma sugestão de um vídeo, uma reportagem. Essa reportagem você encontra no YouTube, pelo canal chamado Help Tutoriais, e se chama A Menina que Nasceu Esquizofrênica. Por que eu recomendo essa reportagem? É uma reportagem de aproximadamente 40 minutos que retrata a vida, uma rotina de uma menina que apresenta os sintomas da esquizofrenia desde o seu nascimento. Ou seja, ela já nasceu, desde recém-nascida, desde muito nova, ela já apresentava os sintomas. E ela foi diagnosticada muito cedo. E então a reportagem mostra como que é o cotidiano dessa menina e como que é para a família cuidar dela. Porque, como eu disse, o esquizofrênico tem uma probabilidade muito grande de ser agressivo, de distorcer a realidade, de escutar vozes falando para fazer coisas que não deveria fazer. E essa menina, ela é mais velha, a irmã mais velha, e mais posteriormente ela tem um irmão mais novo. E esse irmão mais novo, aparentemente, não é diagnosticado com esquizofrenia, certo? E aí a família tem que ter muito cuidado com a relação que os dois têm. Porque ela pode bater nele, ela pode, sei lá, machucar ele, fazer situações do gênero. Então é um trabalho, é uma dificuldade muito grande, e a rotina dessa reportagem é essa, da família dela, da relação dela com as pessoas, na escola, com a família em si, e tudo isso. Então eu recomendo de verdade essa reportagem, se você tem interesse em saber mais como funciona a esquizofrenia, uma pessoa diagnosticada com esquizofrenia. E aqui eu finalizo. Agradeço muito pela atenção e até a próxima.